tudo bem? Sou o Flávio, professor de matemática, você já me conhece. Aqui comigo está o Hermes, o intérprete de Libras. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo, falando hoje sobre arranjo e combinação. E nessa aula eu queria tirar um pouquinho das dúvidas sobre o que acontece com arranjo e combinação. É o que mais derruba a gente, porque a gente fica assim, é arranjo? É combinação? Na outra aula nós falamos sobre permutação fatorial, acaba um entrando dentro do outro aqui, mas vamos tentar trabalhar aqui focado nesses dois, tá bom? Arranjo, olha só, nós temos a fórmula, a gente já mostrou isso lá no PET 1. ANP é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, onde o n é maior ou, na pior das hipóteses, igual a p. Se ele for igual, vai ser igualzinho a permutação, tá bom? É só para a gente ficar sabendo disso. Se o n for igual a p, você faz arranjo ou você faz permutação. Não vai dar problema para você, beleza? O que não pode é você combinar isso aqui com combinação, beleza? É só a fórmula. É bom a gente guardar. Flávio, é difícil. É treino, tá, gente? A gente conversa aqui entre nós, aqui no estúdio, a gente fala, é treino. Eu não cheguei aqui e falei, eu sei tudo. Não. A gente vai praticando tanto que a gente acaba guardando. Normal. É igual andar de bicicleta, é igual dirigir, dá certo para a direita, dá certo para a esquerda, tá? Acontece isso. Olha só o que eu arranjo. A posição de cada elemento tem importância. Ou, em outras palavras, a posição que eu ocupo tem um significado. Na combinação, isso já não importa tanto, beleza? Mas isso, o que mais derruba a gente nessas questões é a interpretação do texto ou do que está sendo pedido no enunciado da questão. Vamos lá, olha só. A posição de cada elemento terá um significado único. Pensa comigo, eu estou disputando a eleição, vou ser presidente do meu bairro. Se eu estou candidato com mais outra pessoa, se eu fiquei em segundo ou fiquei em primeiro, é a mesma coisa? Não, então acaba sendo único, certo? Se eu ganhei, é que eu fiquei em primeiro, beleza, é único. Ninguém vai tomar aquele lugar meu até a próxima eleição, só se eu for exonerado. Aí se eu fiquei em segundo, quer dizer que eu perdi o primeiro lugar. Então, isso tem importância. Quando a gente fala da posição ou da ordem, é tipo isso que a gente quer dizer. Olha só, tá, esse exemplo está no nosso PET. Fala assim, o ingresso para o cinema e teatro. Aí nós temos 4 pessoas para irem ou ao cinema ou ao teatro. Tem um enunciado lá, esse exemplo está no nosso PET volume 2. Não coloquei o enunciado completo, mas ele está falando assim, ó, eu tenho um ingresso para o cinema e um ingresso para o teatro. Pergunta, a pessoa que vai ao cinema ou a pessoa que vai ao teatro, a ordem vai importar? Lógico que vai. São só 2 para 4 pessoas. Eu tenho Pedro, Camila, Vera e Paulo. Olha só, faz de conta, o Pedro, ele ganhou o ingresso para o cinema. Quem pode ir com o Pedro nessa lógica? A Camila pode ir, ou a Vera, ou Paulo. Então, nós temos 3 resultados aqui com Pedro indo ao cinema, certo? Olha esse caso. Agora com a Camila indo ao cinema. Aí o Pedro vai ao teatro, ou a Vera vai ao teatro, ou o Paulo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá bom? E se eu não estou enganado, no exercício lá do PET, nesse exemplo lá do PET, é um sorteio. Desses 4 só irão 2. Pensa bem, quem ficou em terceiro e quem ficou em quarto está fora, tá bom? Olha esse caso aqui, com a Vera indo ao cinema. Quem pode ficar com o ingresso do teatro? Ou o Pedro, ou a Camila, ou o Paulo. É um desses 3, mais 3 possibilidades. E por último, o Paulo ganhou o ingresso do cinema. Então, quem vai para o teatro? Ou o Pedro, ou a Vera, ou a Camila. Repara que nesses 4 que nós fizemos aqui, o Paulo, ele ganhou para o cinema. Ele não vai ganhar o ingresso do teatro, tá bom? Pensa bem, então,
uma forma bem simples, daria para a gente fazer também com permutação, era se o ingresso do cinema for sorteado primeiro, quantas possibilidades nós temos? 4. Beleza? Faz de conta que foi o Paulo que ganhou. E para o teatro, quem vai ganhar? Os 3 que sobraram. São 3 possibilidades. 4 vezes 3, que vai dar um total de 12. Naquele arranjo que nós fizemos, cada um também teve 3 possibilidades. 3 vezes 4, 12 possibilidades. Isso aqui é arranjo. A ordem importa. Quem ficou com o do cinema não ganhou do teatro. Quem ficou com o do cinema abriu possibilidade para outros 3 ganharem o ingresso do teatro. Beleza? É simples. Daria simplesmente também para eu fazer, em vez de eu usar a própria fórmula que eu vou mostrar agora, era simplesmente fazer isso aqui. 4 vezes 3 é igual a 12. Tem um total de 12 resultados possíveis para esses 2 ingressos com essas 4 pessoas. Vamos lá. Usando a fórmula de arranjo, que é n fatorial sobre n menos p fatorial, você vai lá. Quantas pessoas nós temos? Um total de 4, certo? 4 menos 2, 2 fatorial. Lembrando uma coisa sempre, é fatorial, tá? Não é só uma fração, corto de cima, corto com de baixo. Tem que desenvolver o cálculo do fatorial. Então, o que é 4 fatorial? Aí uma coisa que a gente tem falado bastante também, pega o maior número e leva até o menor. Tudo bem? O 4 eu vou levar até o 2. 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2. Simples, não é? Opa! Aí o que vai acontecer? Corta o 2 com 2, ou não, você pode multiplicar também. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 por 2, 12. Você pode cortar ou multiplicar tudo, o que for mais fácil para você. Flávio, o mais fácil para mim é fazer as contas passo a passo. Faça a conta passo a passo, tá bom? Isso é o respeito que a matemática também nos dá. Ou simplesmente você corta. Beleza? Vai de cada um de nós. Eu sou a pessoa que faz a conta passo a passo, lá no final eu corto. Por quê? Porque eu erro nos detalhes e eu tenho que evitar errar. Você também tem que evitar errar. Isso tudo aqui é arranjo. A ordem importa. Quem ficar em primeiro não vai ficar em segundo. Quem ficar em primeiro vai ceder o espaço de segundo, terceiro, quarto, quinto para outras pessoas. Beleza? É algo único. Beleza? Vamos lá. Combinação. A combinação já não é tão rigorosa assim. Ela trabalha com um arranjo, mas tirando umas regrinhas. Faz de conta. Vai viajar eu e mais uma pessoa. Faz de conta que é o Hermes que está aqui comigo. Pensa comigo. Eu estou falando eles vão viajar juntos. Beleza, nós vamos viajar. A gente está falando de como a gente vai sentar nas poltronas de um avião, de um ônibus ou de um carro. Não falou nada? Então isso é combinação. Agora, vou sair com Hermes e a gente vai falar assim, você pode sentar na cadeira 1 e eu vou sentar na cadeira 2. Ou eu na cadeira 1 ou ele na cadeira 2. Isso já é arranjo. Você tem que ficar atento no que está pedindo o exercício. Sempre, tá bom? Porque eu tenho certeza, nessas questões, as respostas de permutação, de arranjo e combinação estarão lá. E uma quarta ou quinta opções totalmente diferentes. Mas as outras estarão lá justamente para nos confundir. Então a gente tem que tomar cuidado no enunciado. Beleza? Se eu estou falando que eu vou viajar com Hermes e a posição não importa dessa viagem, que aí vai sentar na cadeira 1, poltrona 2, opa, só tem uma possibilidade mesmo. Só uma, porque eu vou viajar com ele. Beleza? Então, isso é um tipo de combinação. Vamos lá, o que é a combinação? Combinação é NP igual N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial. Detalhe aqui, olha, praticamente a mesma coisa do arranjo. Você teria que guardar a fórmula do arranjo, por exemplo. Porque olha só, eu só acrescentei aqui no denominador o P fatorial, tá bom? A posição PAP. De novo,
o meu n fatorial ele vai ser maior ou, na pior das hipóteses, igual a P. Sempre isso, beleza? E uma coisa bacana, sempre vai ter uma quantidade total para ocupar posições menores que essa quantidade total. Então fica fácil da gente jogar na fórmula, porque o n nunca vai ser menor que o P, beleza? Não tem essa possibilidade. Olha um exemplo de combinação, falando que a ordem não importa. O negócio é a gente ir, não é? Então vamos lá. Se a ordem não importa, a posição dos elementos sempre será uma possibilidade a menos. Só uma? Depende do caso. Eu estou falando que eu vou viajar com Hermes, estou falando que a posição na poltrona não importa. Se importar, seria Hermes em primeiro e eu na segunda. Ou eu na primeira e o Hermes na segunda. Nós teríamos duas possibilidades. Mas agora que eu estou falando, a gente vai viajar. Pronto. É só nós dois, uma possibilidade. Já perdi uma possibilidade de assentarmos na poltrona. Beleza? Acontece muito. Numa eleição, isso não ocorre. É bem diferente. Só se for uma eleição geral, tipo, vou criar uma comissão onde os cinco ou 4 ou 3 ou 2 pessoas vão ocupar aquela posição. Ah, quem ficar em primeiro e segundo não importa. Não tem presidente, não tem secretário, não tem tesoureiro. Então, se não importa, tipo um colegiado, né? O negócio é estar dentro da comissão. Aí já não falo mais de arranjo, eu falo de combinação. Vamos lá. Pegando o mesmo exemplo lá do PET, tá bom? 2 ingressos agora para o cinema. Peguei as mesmas pessoas. O que eu fiz? Eu tirei a pessoa do teatro. O professor lá, ele não tem mais o ingresso do teatro. E agora só tem 2 ingressos pro cinema. Se é para o cinema, e ele não está falando, ah, vou sentar na poltrona 32 e o outro na poltrona 50. Ele só está falando que vai levar 2 estudantes. Os que ganharem, os 2 que ganharem, vão ao cinema. Nem está falando que eles estão indo juntos. Só estão falando que, ó, eu tenho 2 ingressos para o cinema, os 2 melhores irão. Só isso. Então é um caso de combinação. Beleza? Não está falando que eles vão juntos, não estão falando que eles têm que sentar em determinados lugares. Ele não está falando disso. Ele está falando assim, eu tenho 2 ingressos e os 2 melhores irão, ou os 2 sorteados irão. Só isso. Neste caso, é combinação. Muito parecido, mas vamos para o enunciado. Vou fazer a mesma coisa. O primeiro parece muito igual com o do arranjo. Olha só, quem vai para o cinema? Ah, o Pedro ganhou em primeiro e a Camila em segundo. O Pedro também ficou em primeiro, talvez a Vera em segundo. São possibilidades, tá bom? Então, esses 3 casos aqui ainda são iguais, parecido com o do arranjo. Mas quando eu tiro o Pedro da primeira colocação, vou colocar agora a Camila. Porque pensa comigo, Pedro e Camila. E Camila e Pedro não é a mesma coisa? Então essa possibilidade, ela deixa de existir. Vamos colocar a Camila em primeiro aqui, ó. Camila e Pedro, Camila e Vera, Camila e Paulo. Mas o Pedro e a Camila já tinham sido cotados lá atrás. Então essa possibilidade aqui, ela deixa de existir. Porque eu não estou falando de arranjo, estou falando de combinação. Pedro e Camila e Pedro, neste caso, é a mesma coisa, tá bom? Agora vamos colocar a Vera como se tivesse ganhado o primeiro ingresso. Aqui, ó, tem 2 possibilidades. Naquela lá do arranjo, ela tinha um total de 3, porque era cinema e teatro, tá? Então, guarda aí. Pedro tinha 3 possibilidades, certo? A Camila, já que ela combinou com o Pedro aqui, caiu para 2. Eu vou colocar a Vera agora. Vera e Pedro já tinham sido cotados lá na primeira. E Vera e Camila na segunda. Então, aqui acaba deixando de existir estas possibilidades, tá bom? Já foi. Sobrou quem? Vera e Paulo. Então, neste caso, eu só tenho uma possibilidade. 3 com Pedro em primeiro, 2 com a Camila em segundo, e agora a Vera como terceira aqui. Uma, já deu um total de 6. Uai, Flávio, e quando chegar no Paulo? Vamos lá. Já coloquei a resposta, 0. Por quê? Paulo e Pedro já tinham sido cotados, certo? Paulo e Vera
Também já tinha sido cotado lá atrás. E Paulo e Camila? Também. Então, nós perdemos possibilidades na combinação. Ok? Isso é bom para a gente. Porque é menos trabalho. Igual lá em casa, eu, minha esposa e meu filho. Toda vez que a gente sai eu, minha esposa e meu filho. Geralmente a gente ocupa os mesmos lugares. Eu dirigindo e minha esposa do meu lado direito e o Lucas na cadeirinha dele. Isso pode mudar? Pode. E só uma vez também, né? Não, dá para fazer mais. A minha esposa dirigindo e eu como passageiro. O Lucas não, porque o Lucas é criança e vai na cadeirinha. Então, ali é o tipo de arranjo. Mas eu falo assim, não, a gente vai viajar só nós três. Não importa a posição que a gente vai ocupar dentro do carro, é só uma combinação. Beleza? Se atenha ao que está sendo pedido nos exercícios. Sempre, tá bom? Sempre. Não é difícil, mas faz confusão na gente. A gente fica assim, meu Deus. E uma coisinha, larga a ansiedade de lado. Se você já sabe fazer, seja autoconfiante. A autoconfiança não é o problema é a arrogância, tá? Então, seja confiante, beleza? Olha só, uma combinação aqui, a fórmula de combinação, a gente vai jogar isso tudo na fórmula. Quantos que a gente tinha achado lá? 3, 2, 1. Nós tínhamos um total de 6 combinações. Vou jogar aqui na fórmula, beleza? Nós tínhamos 4 pessoas. Joguei o N vai ser o meu 4, o meu P vai ser meu 2, 4, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. Detalhe, não sai cortando de uma vez, beleza? Não corte de uma vez. Olha, o que é o 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2. Pega o maior e leva até o menor. Vou cortar o 2 de baixo, os dois denominadores, com o 4. Fala, poderia cortar com 2? Pode, você corta do jeito que você achar melhor. Quem sobrou? 3 vezes 2. 6. Eu já tinha achado a resposta lá atrás. Talvez você fique agarrado com a fórmula, mas você pode deduzir. Através do diagrama de árvores, vai dar mais trabalho. Mas se é o mais fácil para você, não tem problema. Faça. Olha só, mais um exemplo, a gente ir embora. Zoe, Otto, Eva, Bia e Edu fizeram um trabalho em grupo. Somente 2 deles terão que fazer a apresentação para a turma. 5 pessoas, 2 vão apresentar. Falou a ordem deles? Não. Você começa, eu termino. Eu termino, você começa. Não está falando disso. Então é um tipo de combinação. Quantas pessoas que eu tenho? 5. Quantos vão apresentar? 2. Combinação 5 por 2. Vamos para a fórmula. Aqui, ó. Não faça dedução de nada que não há no texto. Beleza? Então vamos lá. O texto fala de ordem? Não. Então lá, 5 pessoas. Zoe, Otto, Eva, Bia e Edu. Combinação 5 por 2. Faz as contas bonitinho. De novo, pega o maior, leva até o menor. Não sai cortando de cara, beleza? Tem que fazer o fatorial deles. Aí vai ficar assim, ó, 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 menos 2 dá 3 fatorial. Posso cortar? Corto, ué. Corto o 2 com 2 e o 3 com 3. Quantos que deu? 20. 20 combinações possíveis para apresentarem esse trabalho. Simples, básico. Dá para fazer o diagrama de árvore? Dá também. Vai gastar mais tempo. Mas, de novo, se atenha ao enunciado, beleza? Preste atenção. Não deduza nada que não há no texto. Ok? Muito obrigado. Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar mais uma vez sobre arranjo de combinação para a gente fixar mais esse conteúdo. Manda sua pergunta para nós, tá bom? Abraço para todos. Quero mandar um abraço para os professores lá de Caeté, de Nova Aparecida. Deus abençoe a todos. Obrigado.